Oi, pessoal, tudo bom? Graça e paz a todos que nos assistem. Muito obrigado pela alegria que vocês me dão de assistir aí os meus vídeos, tá bom? Esta videoaula para a turma do ensino religioso. E hoje nós vamos continuar um tema que eu fiz na última aula. Na última aula nós trabalhamos a ideia de a busca pela vontade de Deus. E mostramos que a vontade de Deus ela é perfeita, a vontade de Deus ela é agradável, a vontade de Deus é boa, porque Deus é bom. Hoje nós vamos trabalhar o tema por que buscar a Deus? Porque dentro da religião cristã se insiste a necessidade de buscar a Deus. Então esse é o tema da nossa aula de hoje, não é? Antes de nós iniciarmos, primeiramente, quero saudar a todos, já disse a minha alegria de tê-los aqui, dizer que os textos bíblicos e qualquer outro material que eu venha a usar na aula estarão aí os créditos, né, abaixo, e se inscreve no nosso canal, né? Muito obrigado aí pelo apoio, os que já são inscritos, os que assistem os nossos vídeos, aos meus alunos de um modo muito especial, e também aqueles que só assistem e curtem os vídeos, enfim, né? Se você puder curtir, curte aqui embaixo. Se você quiser se inscrever aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho. Sempre sexta de manhã, eu posto as minhas videoaulas, e aí, sem dúvida, se você acionar o sininho, vai ativar lá para você as notificações, avisando de um vídeo novo, né? E também colocando esta videoaula numa posição mais confortável aqui no YouTube, ok? Dito tudo isso, bora para nossa aula, bora para nossa videoaula. Por que buscar a Deus? E eu começo essa videoaula, e nós vamos trabalhar muitos textos bíblicos hoje, porque eu quero provar para vocês por que buscar a Deus. Então, o primeiro texto que eu quero ler com vocês é um texto bíblico da palavra de Deus, e nós cremos que a palavra de Deus é a verdade, e a palavra de Deus diz lá em Isaías capítulo 55, versículo 6, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, repare a ideia de buscar a Deus, buscar o Senhor, não é? E é interessante o texto que é buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto ele está perto, não é? Enquanto ele está perto. Mas nós vamos trabalhar essas implicações em outras videoaulas, mas hoje é esse verbo, buscai o Senhor, está no imperativo, é uma ordem, buscai o Senhor, né? E a primeira questão é, por que buscar o Senhor? A primeira coisa, meus irmãos, pessoal, meus amigos, todos que nos ouvem aí e nos assistem, né? A primeira razão por que nós temos que buscar a Deus é porque Deus é o único. Ele é o único Deus que existe. Não existe outro Deus além do Senhor. E alguns textos provam isso. Por exemplo, o texto de Deuteronômio, que está no Antigo Testamento, no capítulo 6, versículo 4. E diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, repare a ideia do único Deus, né? Um único Deus que existe. E o versículo 13, não é? Versículo 13 ainda de Deuteronômio 6, diz assim: o Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e pelo
seu nome jurarás. Então repare, a ideia de que é só a Deus, ao Senhor temerás e só a Ele servirás. Em Êxodo capítulo 20, nós temos uma das maiores provas, né, dessa questão, e eu gosto muito desse texto bíblico. Êxodo capítulo 20, versículo 1 até o versículo 6, diz assim, do 1 ao 6, que tem a ver com o primeiro e o segundo mandamento, né? Diz assim: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então veja a ideia, né, de eu sou o Senhor. Deus está dizendo, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Quer dizer, Deus está trazendo para si a prerrogativa de quem Ele é. Então, pessoal, uma coisa muito importante que a nossa disciplina, ensino religioso, vai nos ensinar, e isso é algo muito presente em todas as religiões. E eu já disse isso em outras aulas, é a presença do sagrado, é a manifestação do sagrado. Para os evangélicos, os protestantes, mais do que evangélico e protestante, mas para os cristãos, de um modo geral, para os cristãos, só existe um Deus. Só existe um Deus, o Criador. Eu vou falar do Criador já já, mas só existe um Deus. Não existe dois deuses. Né? Nós não cremos, por exemplo, na mitologia grega, de vários deuses, de várias divindades. Não existe várias divindades dentro do cristianismo, só existe um. Assim como no islamismo, só existe um. Né? É interessante, isso é algo significativo. O nosso foco, claro, estamos num país majoritariamente cristão, e estamos numa escola, a Escola Batista de Itapevi, uma escola evangélica confessional. Então nós estamos falando do Deus da Escritura, o Deus da palavra, e não há outro igual a Deus. Quando eu falo não há outro igual a Deus, gente, não é que não há outro parecido com Deus, não há outro Deus, só existe um. O Deus que subsiste em Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus da Bíblia, o ser chamado Deus, que o Antigo Testamento chama ele de Senhor, ou Iavé, ou Iavá, Javé. São termos em hebraico, a língua hebraica é a língua que foi escrita a Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento, e esses são termos para o nome de Deus, não é? Êxodo capítulo 3 também significativo esse texto, porque Deus está se apresentando no capítulo 3, né? E ele diz nos versículos 13 a 15, só esses versículos aqui, o 13 ao 15, ele vai dizer assim: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é o meu nome, e assim serei lembrado de geração em geração.
O Antigo Testamento vai trazer vários vários títulos, não é? Para Deus. O termo em hebraico, El, Deus, significa Deus, né? Como nós escrevemos em língua portuguesa com D maiúsculo. Por que usamos o D maiúsculo? Porque é um nome para uma entidade, não é? Para a divindade chamada Deus, né? Mas vários outros títulos, como por exemplo El Elyon, Deus Altíssimo, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, El Olam, o Deus Eterno, Elohim, Deus, Adonai, que é o meu Senhor, Javé Jireh, o Senhor proverá, Javé Nissi, o Senhor é minha bandeira, Javé Elohim, o Senhor é Deus, Javé Shalom, o Senhor é paz, Javé Sebaote, o Senhor dos exércitos. E lá no Novo Testamento, o termo para Deus, de onde vem o termo Deus em língua portuguesa, é Theos, ou Kyrios, que significa Senhor, ou Kyrios hu Theos, Senhor Deus, e também é significativo, é Pater, como Pai. Então veja, eu só estou citando os títulos que a Bíblia dá para Deus. É o Deus Altíssimo, é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor dos Exércitos, é o Deus de toda paz, enfim. Então a primeira razão, pessoal, por que devemos buscar a Deus? Por que buscar a Deus? Em primeiro lugar, porque Deus é único, é singular. Não há outro igual a Deus, não há outro igual ao Senhor. Não há outro Deus, não há outra divindade igual ao Senhor. Aliás, não é que não há igual, não há outra, nem igual nem diferente, não há outra divindade. A Bíblia, a palavra de Deus apresenta só uma. A palavra de Deus apresenta só Deus, e por isso nós devemos buscar o Senhor, buscar o Senhor. Segundo lugar, eu quase que eu citei isso já, mas vamos lá agora. Por que buscar a Deus, né? Porque Deus é o Criador. Ele é o Criador. Olhe lá, Gênesis capítulo 1, versículo 1, vai dizer claramente. Olha, é bonito esse texto, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E depois nós temos toda a narrativa da criação. E é importante mostrar que no Novo Testamento, Cristo Jesus também é apresentado como a palavra de Deus que cria o universo, né? O universo foi criado por intermédio de Jesus Cristo. Então, ele é o Criador. Por que buscar a Deus? Porque Deus é único. Segundo lugar, porque Deus é o Criador. Não há outro. E nós somos criação de Deus, nós somos criaturas de Deus, estamos no mundo criado por Deus, estamos numa estrutura de criador e criação, uma estrutura imutável, uma estrutura inquestionável. Não é? Por mais que você não creia em Deus ou você duvide de Deus, mas você vai continuar numa relação de criação e criatura. Você é criação de Deus numa relação de criador e criatura, perdão, relação de criador e criatura. Ele é o criador, eu sou criatura. Como criatura, eu tenho que voltar para o Criador. Eu tenho que viver para o Criador, eu tenho que viver segundo o Criador. E ele não é só o Criador, mas ele é o Salvador. A ideia de Salvador, a gente vai ter uma aula só para explicar isso bem explicado, mas a ideia de Salvador é a ideia do Criador que vai em busca da sua criatura que se perdeu, que está errante, que não está sabendo o caminho de volta para casa, né? Lembra da parábola do filho pródigo, por exemplo, do filho que se perdeu? E aí o pai vai em busca, Deus vai em busca do filho que se perdeu e Deus recebe esse filho de braços abertos. Então, por que buscar a Deus? Porque ele é o Criador. O Salmo 104, aqui na descrição você vai poder ver esses textos.
claramente. Às vezes eu falei rápido e para você não voltar ao vídeo, aqui embaixo tem os textos aí para você ler. O Salmo 104 diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. Coberto de luz como de um manto, tu estendes o céu como uma cortina. Pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas nuvens por teu carro, voas nas asas do vento. No vento, fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste, ó a ideia de criação, ó, lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e cobriste as águas. Tomaste o abismo por vestuários e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas, a tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão bater em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales até o lugar que lhes havias preparado. Pusestes as águas divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. E aí vai mostrando a ideia da criação. Os leõezinhos, versículo 21, estou no Salmo 104, 21. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, ele se recolhe e se acomoda nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho, para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. E o texto continua. Olha o versículo 31, Salmo 104, 31. Eu estou lendo a Bíblia e eu quero que você ouça com atenção. A Bíblia está dizendo que Deus é o Criador. Esta é a segunda razão aqui nesta aula que nós estamos aprendendo para buscar a Deus. Primeiro, porque Ele é o único. Segundo, porque Ele é o Criador. Olha o versículo 31. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Como só olhar para a terra, ele a faz tremer, toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e já não subsistam os perversos. Bendize a minha alma ao Senhor. Aleluia. Quer dizer, veja bem, Deus é o Criador, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, meus alunos, minhas alunas. Você que me ouve, Deus é o Criador. Ele é o Criador e por isso ele precisa ser buscado. Ele precisa ser reconhecido. Ele precisa ser engrandecido. Nós temos que nos render aos pés dele, porque nós somos criação de Deus. E como criação, nós somos criaturas criadas por Deus. Desculpe a minha redundância, mas somos criações de criaturas criadas por Deus. Porque você e eu entendamos que a razão pela qual devemos buscar a Deus é porque Ele é o Criador. Ele é o Criador. E por último, eu queria finalizar com esse... Há várias razões por que buscar a Deus, né? Eu estou citando algumas aqui para aplicar ao nosso coração nessa disciplina de ensino religioso, de nós caminharmos, olharmos em direção à palavra de Deus e buscarmos a Deus, já que vimos na última aula a busca pela vontade de Deus. Então, por que buscar? Porque Deus é único, porque Ele é o Criador. E terceiro lugar, porque Deus é companheiro. Como é bonito isso. Deus é companheiro. João capítulo 10, Evangelho de João, e tudo que nós vimos, a ideia de Deus único e Deus Criador, isso é revelado de um modo muito maior na pessoa de Jesus Cristo. Isso, Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, filho de José e Maria, Jesus Nazareno, cresceu, foi morto na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. E um dia voltará. Esse Jesus é a revelação maior de quem Deus é. Você quer aprender a buscar a Deus? Olhe para Jesus, ele diz: eu sou a porta.
Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Eu li João 10, versículo 9. Agora eu leio 10, olha. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E lá no capítulo 15, João capítulo 15, nas descrições estão os textos aí, não se perca. João 15, versos 12 ao 17. Eu leio, né? Não é eu que digo, a Bíblia está dizendo. Versículo 12, Jesus diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha que bonito, meus queridos, meus alunos e alunas, como é bonito nós percebermos, olharmos e lermos na Bíblia que Jesus nos amou. Ele diz, e ele fala: ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então Deus é companheiro, Deus é amigo, porque Deus é amigo. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, você pode confiar em Deus, Deus é confiável. A amizade de Deus não confunde, a amizade de Deus não frustra. Quantas vezes nós tivemos ou temos amigos ou amigas que nos frustraram, que deram as costas, que não nos abandonaram, mudaram com a gente. Deus não muda, Jesus Cristo é o nosso amigo. Então essa é a terceira razão que eu quero pontuar. Por que buscar a Deus? Porque Ele é amigo, Ele é companheiro, Ele está aliançado conosco, há um pacto entre Deus e nós. E Ele demonstra o seu amor para conosco. Romanos 5, Paulo vai dizer, o apóstolo Paulo, né, lá em Romanos capítulo 5, eu já preciso finalizar o vídeo, a nossa videoaula. Romanos capítulo 5, lá no versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você tem dúvida do amor de Deus por você? Você acha que Deus abandonou, que Deus está longe, que Deus desampara? Deus ama você. E Ele jamais vai abandonar ou desamparar você. Um dos textos bíblicos, nem estava aqui na minha anotação, mas eu faço questão de nós lermos aqui, Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, ele vai dizer aqui, versículo 5, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, aqui que me importa, olha, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Olha que bonito, que bonito. A amizade de Deus é uma amizade confiável, confiável. Por isso eu encerro aqui, eu encerro aqui dizendo a vocês que nós temos que buscar a Deus, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, é Isaías 55, 6, buscai ao Senhor, e quem busca, acha. Quem busca, acha. Não é? Mateus vai dizer isso, Jesus vai dizer, né? Aquele que busca, encontra. E busque com fé, crendo que Deus é o único, crendo que Deus é o Criador, e crendo que Ele é amor, Ele é companheiro, e Ele te ama, e Ele quer você perto dele.
Se arrependa dos seus pecados, tantas coisas que nós fazemos, falamos ou pensamos que nós não consideramos a santidade de Deus. Nós não estamos, às vezes, preocupados em obedecer, em cumprir, não é, com o nosso relacionamento, em oração, por exemplo. Quantas vezes, a última vez que você fez uma oração sincera? Então busque a Deus com fé e arrependendo-se dos seus pecados. Busque a Deus de todo o teu coração. Próxima aula nós vamos trabalhar com Jeremias, capítulo 29, que diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós vamos trabalhar esse tema na próxima aula. Como buscar a Deus. Esse é o título da próxima aula. Como buscar a Deus. E eu encerro, acabando meu tempo já. Mateus 11, versículo 30, Jesus diz lá: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E no versículo 30 ele diz assim: e achareis descanso para a vossa alma. Buscar a Deus porque ele traz descanso, né? A ideia de descanso para a vossa alma, ele abençoa, ele cuida de nós, tá bom? Já 26 minutos de vídeo, hora de nós concluirmos. Deus abençoe vocês, pessoal. Por que buscar a Deus? Porque ele é único, porque ele é criador e porque ele é nosso companheiro, tá bom? Próxima semana temos a nossa próxima videoaula. Você vai encontrar as atividades depois ali no Maestro. Procure lá que você vai ter as atividades relacionadas a esta videoaula de número 8. Aula de número 8, por que buscar a Deus? Tá joia? Deus abençoe. Pessoal, deixa o seu like, siga aí o canal e ative aí o sininho das notificações, tá bom? Deus abençoe vocês. Embaixo você tem o crédito, os textos bíblicos, todos que eu li, estão aí embaixo, tá bom? E, por favor, aos meus alunos e alunas, usem a máscara. Cuidado, nós ainda estamos em pandemia, está diminuindo um pouco, mas ainda carecemos de muito cuidado. Então, evite aglomeração, evite estar em ambientes sem a máscara e numa posição de vulnerabilidade e também ameaçando a saúde de outras pessoas, tá bom? Deus abençoe a todos, espero logo revê-los, tá bom? Deus abençoe meus alunos e alunas, Deus abençoe a todos que estão assistindo aí. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus abençoe, pessoal. Tchau, tchau.